Preparei meu anime preparado para hoje é Kimetsu no Yaiba, episódio 24. De resumo, foi alívio cômico, teve treinamento de personagens e também um grande desenvolvimento da Shinobu em si. Então, sem mais delongas, vamos começar essa análise. Mas também não se esqueça de se inscrever nesse canal e também de deixar um gostei, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Para começar a falar desse episódio em si, no começo dele, o Hashira do Fogo está saindo numa missão, porque aparentemente, pelo que foi mostrado, parece que mais um Kizuki está aprontando por aí. E esse Hashira do Fogo foi averiguar, para realmente confirmar, para ver se há um dos 12 Kizukis naquele local. E há uma mini conversa entre ele e a Shinobu. Depois da abertura, a gente volta ao alívio cômico, principalmente por parte do personagem do Zenitsu. Nesse episódio, o alívio cômico dele eu achei muito legal e muito bem construído. E também vemos o Inosuke na pura depressão. O Inosuke ficou muito depressivo nesse episódio, realmente notando que ele não era forte o suficiente. Me deu até pena do personagem, porque o Inosuke, ele era um personagem totalmente explosivo no caso. Não explosivo no modo Pakuo da vida, por exemplo, mas explosivo do jeito de querer sempre lutar contra caras mais fortes. Mas agora ele percebeu como ele era basicamente nada, apenas mais um cara ali, ele tá simplesmente ali se refletindo, cara, desculpe por ser tão fraco, galera. Sério, me deu muita pena do personagem ali. Eu espero que há uma melhora nele também. Eu quero ver como ele vai ficar muito mais forte daqui pra frente, porque esse episódio foi isso, foi os personagens entrando numa espécie de treinamento de reabilitação. Nessa parte aí dessa cena do hospital, deles lá se recuperando na cama do hospital lá, na sala de tratamento, foi muito legal porque chegou o cara que havia lutado ao lado do Tanjiro e dos outros naquela montanha. Ele chegou, falou algumas coisas e falou o quanto medo e o quão chato são os Hashiras, porque ele foi enviar um relatório ali pra eles só ficaram falando mal das classes mais baixas. E daí ele tava lá desabafando como ele tava achando os Hashiras um pouco um pé no saco. Aí chega a Shinobu por trás com aquele sorrisinho, fingindo que não tinha ouvido nada, mas logicamente ela tinha, e forçando o olhar dela. Essa cena cômica valeu bastante em si. Konnichiwa. Hashira! Kochou-sama! Konnichiwa. As cenas cômicas do Zenitsu covarde, gritando pra caralho, chato, eu não gosto, mas como ele tava interagindo com os outros dois personagens, o Inosuke e o Tanjiro, a comédia fica muito boa. É muito estranho isso, eu realmente só gosto da comédia desse anime quando está os três personagens interagindo juntos. Aí chegamos na parte do treinamento de reabilitação. Mais uma cena de comédia que eu irei focar aqui é que no começo, nesse treinamento de reabilitação, somente o Inosuke e também o Tanjiro participaram, porque o Zenitsu estava se recuperando ainda. E nas transições, quando eles estavam voltando do treinamento, o Zenitsu sempre se perguntava: ué, por que vocês estão voltando sempre na deprê? O que é demais nesse treinamento? E quando o Zenitsu foi ver por seus próprios olhos o treinamento que eles estavam passando, ele ficou super furioso. E foi muito maneiro do modo que eles apresentaram a raiva do Zenitsu, porque o Zenitsu, durante os flashbacks do treinamento dele, a gente viu que ele sofreu muito, passando por um verdadeiro inferno, por assim dizer. E quando ele viu o treinamento de reabilitação e comparou com o dele, ele ficou automaticamente putaço com o Tanjiro e com o Inosuke, valendo até um socaço na cara do Inosuke por si só. E também uma bela confessão do porquê ele ficou tão irritado e porque ele estava tão animado de participar daquele treinamento. Simplesmente tudo por causa que lá havia garotas, sim. Tudo por causa disso, que havia garotas. E não cheguei a citar o fato do comentário que ele fez, mas no caso eu não achei assim tão ofensivo. Algumas pessoas podem ter achado muito ofensivo, mas tipo, sei lá, o comentário dele pra mim só foi pro alívio cômico na hora. Não foi uma coisa realmente, uou, impor masculinidade total ali. Não, eu acho que só foi mesmo um comentário muito mais do próprio personagem, porque o personagem assim é um tarado, mas ao mesmo tempo ele é meio nojento e do modo como ele não consegue se dar bem com garotas. De modo geral, esse treinamento serviu para melhorar os reflexos dos personagens
e também de aprimorar os seus pulmões. E durante o vai e vem da cutscene dos treinamentos deles, foi revelado que a candidata a ser a próxima Hashira, a Kanao, ninguém conseguiu derrotá-la. Simplesmente os personagens do Zenitsu e também do Inosuke, parece que eles desistiram no meio do caminho. Porém, o Tanjiro, como atencioso, ele está querendo ficar ainda muito mais forte para poder proteger a sua irmã. Ele continuou no treinamento. Kanao ni wa katenai. Daremo kanojo no inomi o osaeru koto wa dekinai shi, toraeru koto ga dekinai. それから5日間、カナオに負け続ける日々が続く。伊之助も善逸もカナオの髪の毛1本すら触れなかった。 E uma característica muito notável do Tanjiro é que ele é muito atencioso, ele presta muita atenção nos detalhes. Quando ele estava meio que indo para a cama, as menininhas que estavam meio que cuidando dos outros ali em volta dos machucados, etc., sendo meio que umas ajudantes, deram uma toalha pro Tanjiro e passaram algumas dicas de como o Tanjiro poderia ficar ainda muito mais hábil naquele treinamento. E uma das coisas principais que ele devia fazer era melhorar o tempo da sua concentração total, que é basicamente ele ficar respirando no modo, daquele modo de poder o tempo todo, né? Ele mesmo comenta que ficar naquele modo de respiração é muito doloroso. Sabendo disso, ele já começou a praticar, a melhorar a sua resistência, a ficar pelo menos 24 horas por dia naquele modo. Também as meninas comentam que todos os Hashiras sabem utilizar daquela capacidade de ficar no modo respiração, concentração total. E o Tanjiro vai treinando, obviamente, com as dicas impostas pelas menininhas. E, mano, do jeito que ele foi atencioso, agradecendo ali todo mundo e sempre pensando nos outros ao mesmo tempo, faz desse personagem muito bom, eu diria. Eu diria não, o Tanjiro em si é um personagem, apesar de clichê, aquele heróizinho, entre aspas, né? Ele é um personagem bem construído. 全集中の呼吸は少し使うだけでもかなりきついんだが、それを四六時中か。できる方々はすでにいらっしゃいます。柱の皆さんやカナオさんです。頑張ってください。 E também uma coisa que esse anime gosta de fazer desde o começo é quando eles ficam mostrando essas fases de desenvolvimento dos personagens, eles gostam de mostrar o sofrimento deles de uma maneira mais cômica. Isso é muito engraçado. Por exemplo, quando o Tanjiro estava lá sofrendo pra caramba, levantando pedras, ficando respirando o dia inteiro de modo concentrado, né? Mostra o quão doloroso era aquilo. E o anime gosta muito de sempre utilizar recursos de cartunescos para tirar sarro disso. Eu gosto, é um pouco diferenciado, eu diria, e maneiro também. 障害物は全て山の木々の代用品と考える。動力、動力。 A Shinobu, quando o Tanjiro estava no seu treinamento de concentração total, a Shinobu fica lá batendo papo com ele e falando do seu passado. Interessante nesse ponto é que a gente vê sempre a Shinobu sorrindo. A gente não percebe se aquele sorriso é de fato verídico ou se é um sorriso tirando sarro ou sarcasmo. Para o Tanjiro em si, quando ela sempre demonstra aquele sorriso, parece que é um sorriso cheio de raiva, que está carregando muita raiva dentro de si. E ele percebe isso através do seu cheiro. Sim, o nariz percebe a emoção. É um pouco estranho, mas isso desde o primeiro episódio, então eu já estou super acostumado. O nariz dele serve para achar ponto fraco dos Onis. Isso ali tem muito sentido? Eu acho que não, mas ok. O comentário aí que eu irei fazer também de antemão é sobre o suposto chip que já estão fazendo entre a Shinobu e o Tanjiro. Eu, assim, não acho que esse chip irá rolar, porque eu acho que a Shinobu é um pouco mais velha do que o Tanjiro. Aí a Shinobu propriamente disse que vê o Tanjiro como se fosse o seu irmão mais novo, o irmão que deve ser cuidado. E ela mesma fala: ô Tanjiro, por favor, prossegue com o meu legado aí, porque eu quero que os Onis e os humanos cheguem a um dia se dar bem. Porém, eu não aguento mais isso, porque a gente viu, né, através do seu passado, que a Shinobu perdeu a sua irmã por causa de um Oni, e a irmã dela acreditava muito na teoria do Tanjiro, que os Oni são mais criaturas trágicas. Porém, a Shinobu, naquela altura do campeonato, diante de tudo que ela viu dos Onis, ela não estava mais acreditando nisso em si. E essa cena no telhado da Shinobu e do Tanjiro foi muito boa,
porque mais uma vez aprofundou o personagem que foi da Shinobu. A gente soube um pouco mais do backstory dessa personagem. O flashback foi ressaltando a morte da irmã dela, do sorriso meio sarcasmo dela, foi bem construído também, e também bem explicado de como ela ficou se comportando daquele jeito. E não é só isso, também essa cena parece que deixou uma suposta morte no ar. Talvez seja a Shinobu. Será que a Shinobu vai morrer daqui pra frente? だけど少し疲れまして。鬼は嘘ばかり言う。自分の保身のため理性もなくし、むき出しの本能のまま人を殺す。 Para concluir esse vídeo de forma geral, esse episódio se tratou muito mais do desenvolvimento de personagens e também do treinamento de como eles vão ficando mais fortes com o tempo, e também para construir a personagem da Shinobu. Gente, irmão, é isso que eu queria falar do episódio 24. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha mini análise aqui, né? Então acho que isso, falou e até o próximo vídeo de anime a ser comentado. Vídeos aqui nesse canal falando sobre animes toda semana, sim, provavelmente toda semana eu comentando sobre algum anime que eu esteja assistindo. No caso, eu estou assistindo atualmente Kimetsu no Yaiba. Acho que é isso. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal e também de deixar um gostei, porque isso ajuda bastante o canal a crescer.